Começando novamente, sejam muito bem-vindos, engenheiros e engenheiras da nossa cidade aqui de Guarulhos, São Paulo. Não sei de onde vocês são, mas quero conhecer cada um de vocês aqui. Estamos novamente com mais um ciclo de palestras online da Associação de Engenheiros de Guarulhos. Hoje, dia 23/3, boa tarde, bom início de noite. Me chamo Ricardo Gratão e eu sou da Soberana Embalagens, maior indústria de embalagens de Guarulhos, e vou estar com vocês nessa palestra incrível de hoje. Essa palestra é transmitida pela Mídia Kitcom e é empresa especializada em marketing digital. Primeiramente, queria agradecer e parabenizar pelo seu tempo de hoje. É uma honra estar contemplando uma palestra que pode mudar a sua forma de pensar. E hoje, com o palestrante, engenheiro e pós-graduado Paulo Bonini da Preset. Paulo, tá me ouvindo? Tá comigo? Estou ouvindo, estamos aqui. Legal, Paulo, seja muito bem-vindo, viu, querido, ao ciclo de palestras aí, viu? Obrigado. Hoje ele vai falar de um tema, a importância da engenharia na segurança e medicina do trabalho. Então, o Paulo tem uma empresa de prevenção, né, de segurança do trabalho, que faz todo o mapeamento e a medicina da empresa. Então, não percam que daqui a pouco ele vai fazer essa excelente palestra. Mas antes disso, queria falar um pouquinho para vocês da ASEAG. Vocês conhecem a visão, missão e valores da ASEAG? Não? Bom, deixa eu aproveitar e já falar um pouquinho. A visão da ASEAG é assegurar a efetiva participação dos profissionais associados em benefício da sociedade em seu aprimoramento profissional, propiciando o networking. Aproveitando e falando networking, quero conhecer quem está online aqui hoje. Roberto, Claire, Cristina, Isaías, Simone. Se apresente, pode colocar aqui no chat o seu nome, telefone e especialidade. Fique à vontade, tá bom? E aí, obviamente, a gente faz muito networking aqui também. A missão é valorizar o profissional da área de tecnologia, capacitando e orientando-os para a segurança e qualidade da vida da sociedade. E os nossos valores, ética, lealdade, responsabilidade, comprometimento e companheirismo solidificam nossas relações internas e externas. E para comprovar todos esses valores e muito mais, vamos passar alguns vídeos institucionais da SEAG e alguns outros com outras informações, como o que é o CREA, o que é certidão de acervo técnico, o que é registro profissional e o que é RT. Já já a gente volta. Assiste aí. A SEAG vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura.
pois havia desenhistas que faziam plantas dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho.
A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Paulo, hoje você vai falar então do tema a importância da engenharia na segurança e medicina do trabalho. É isso aí. Fala um pouquinho para a gente, pode colocar a apresentação na tela e o palco é todo seu, meu amigo. Quem tiver pergunta, dúvida, pode colocar aqui no chat, eu vou estar sempre à disposição. Não tem pergunta besta hoje, tá bom? Pode perguntar tudo o que for. A gente está num ambiente totalmente seguro e sem julgamentos. Tá vendo a tela aí? Estamos sim, está compartilhado certinho. Pode. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Bonilha, sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista. Atuo no ramo da segurança do trabalho já há 15 anos, desde 2017. E todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês a importância da engenharia na segurança e medicina do trabalho, apesar de não ser uma ciência exata, né, a segurança do trabalho. O que é a segurança e a medicina do trabalho? A medicina e a segurança do trabalho eles são um conjunto de práticas para a manutenção do ambiente e das atividades ocupacionais, então, garantindo a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Então, essas práticas elas são obrigatórias e estão previstas em lei no capítulo 5 da CLT, com a aprovação da Lei 6.514 de 1977. Então, essa legislação ela atribuiu às empresas responsabilidades, então, para os trabalhadores e para as entidades do governo também. Então, ela aborda alguns conceitos básicos de higiene, organização, segurança e conforto, que devem estar presentes em qualquer lugar de trabalho. Também trata, de maneira resumida, dos temas das primeiras normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como a segurança com eletricidade, máquinas e equipamentos e atividades insalubres ou perigosas. Esses são alguns dos temas que aborda a CLT. Então, essas NRs, essas normas regulamentadoras, elas são normatização que detalham práticas de medicina e segurança do trabalho, de acordo com áreas de estudos ou alguns setores específicos. As primeiras 28 normas que foram criadas foi por meio da Portaria 3214, de 1978, que regulamentou a Lei número 6.514 de 77, que é da CLT. Então, elas estabelecem vários conceitos importantes, como definições para acidente e doença ocupacional, prevenção e mitigação de risco, medida de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual. Então, você tem uma sequência a seguir, né? Então, a primeira sequência seriam as medidas administrativas da empresa, depois vem as medidas que são os EPCs, que é de proteção coletiva, e, por último, a gente implanta as medidas de proteção individual, que são os EPIs. Então, os EPIs, em último caso, não deu para fazer nenhuma das ações anteriores, aí a gente parte para o EPI, para manter sempre a qualidade de vida do funcionário dentro da empresa. Então, anos depois, foram formadas comissões por profissionais de segurança e saúde no trabalho, que criaram novas normas, novas NRs. E, atualmente, a gente está com 38 normas em vigor. Então, das 28 que iniciaram, já se criaram mais 10, e essas 28 também já passaram por revisões, devido ao cenário que vai mudando ano a ano, né? Então, além da CLT e dessas normas regulamentadoras que a gente tem aqui no Brasil, tem outras portarias também, que são decretos, as normas brasileiras, que são as NBRs, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é conhecida como OIT, ratificadas pelo Brasil.
Então, e hoje, o exercício da medicina de segurança do trabalho aqui no Brasil. Então, tanto as normas brasileiras quanto as internacionais, elas são vigentes aqui no Brasil também. Caso não tenha nas normas brasileiras, a gente busca nas normas internacionais. Embora os profissionais de medicina e segurança do trabalho, eles atuem em conjunto, essas duas disciplinas, elas são distintas. Então, a segurança, ela atua na prevenção da integridade física, com foco maior na prevenção de acidente de trabalho. Já a medicina do trabalho, ela é a especialidade médica que lida com as relações entre a saúde dos trabalhadores e a sua atividade, visando não somente a prevenção das doenças e dos acidentes, mas a promoção da saúde e da qualidade de vida do trabalhador. Então, a gente sempre foca na qualidade de vida para o trabalhador. Muitas empresas acham ruim quando você entra com essa parte de segurança e medicina, acham que é um custo que está sendo imposto para a empresa, quando, na verdade, é um investimento. Então, esse investimento, lá na frente, futuramente, ele gera retorno para a empresa, porque os trabalhadores, num ambiente saudável, num ambiente seguro, eles acabam produzindo mais e em melhor qualidade. Então, isso daí lá futuramente para a empresa, ele gera mais retorno. Então, aqui a gente vai entrar no tema de como que a engenharia ela ajuda a segurança e a medicina do trabalho. Então, em alguns casos, é a aplicação de fórmulas e cálculos que a gente tem que fazer para chegar em algum denominador para saber qual ação que você vai ter que tomar futuramente. Então, assim, mesmo na engenharia de segurança e a medicina, eles não sendo uma ciência exata, a gente utiliza diversos parâmetros da engenharia para que a gente possa obter alguns resultados e tomar algumas ações em prol do trabalhador e da empresa. A gente pensa dos dois lados, não só no trabalhador e não só na empresa. A gente vai fazer o quê? Vai avaliar os riscos, verificar qual é a consequência que aquela situação vai trazer para o colaborador e para a empresa. Então, você vai lá na empresa, faz essa análise, anota tudo, deixa tudo anotado, chega, bota em planilhas, em ferramentas que a gente tem para poder decidir qual a melhor decisão a ser tomada para poder mitigar aquele risco ou eliminar o risco. A gente pensa das duas formas. Ou eu vou diminuir ele, ou eu vou eliminar. Não tem como eliminar o risco. Então, vamos diminuir da melhor maneira possível para que não prejudique os trabalhadores ou que prejudique um grupo menor de trabalhadores, se não tiver a possibilidade de implantar para todo mundo. Então, para que essas análises elas sejam feitas, a gente tem um índice, que é um indicador de qualidade das condições de trabalho, que ele é recomendado pela Fundacentro e ele foi desenvolvido pela AIHA, que é a American Industrial Hygiene Association, que ele vai nortear a empresa e a segurança do trabalho em quais pontos deve haver melhorias utilizando-se de probabilidade versus severidade. Então, a gente tem algumas planilhas, você identifica o risco. Então, você tem a planilha e vai, em cima dessa planilha, olhar qual é a probabilidade desse risco ser prejudicial ao funcionário e qual a severidade que isso vai trazer. Então, em cima disso, a gente faz o estudo e obtém alguns parâmetros, que seria se ele é tolerável, se ele é moderado ou se ele é prejudicial, ou se ele é altamente prejudicial. Se for altamente prejudicial, para-se a atividade na hora, isso é recomendação da própria Fundacentro, até resolver o problema. Então, através desse indicador, a gente pode pegar como exemplo, para entender melhor, essa máquina que está na imagem para vocês, que é uma máquina sem proteção, que apenas a gente olhar para ela, a gente sabe que ela pode causar um acidente dentro da empresa.
Então, a gente usando esses índices de probabilidade e severidade, a gente pode ver que essa máquina, qual é a probabilidade de acontecer um acidente com ela, com um trabalhador? É alta, porque está totalmente desprotegida. Então, a probabilidade é alta. Então, essa probabilidade vai ser 5, que é a mais alta que tem. Ela vai de 1 até 5. E a severidade dela causar um acidente, ela é 4, que ela traz um risco alto para a empresa e vai necessitar de uma intervenção imediata sobre a situação. Então, nesses casos, você para a máquina e tem que tomar algumas atitudes, algumas medidas, ou de engenharia, ou de administrativa, enfim, alguma atitude tem que ser tomada para que essa máquina possa voltar a funcionar. Aí, com isso, a gente passa para uma outra análise, que é a análise de maquinário, que é previsto pela NR12 e pelas ABNTs 12.100 e 14.153, que vai avaliar o número da avaliação desse perigo. Então, assim, esse número, a gente tem alguns parâmetros também para olhar, para chegar no resultado final. Então, você tem que olhar qual é a probabilidade de ocorrência do acidente, qual é a frequência de exposição a esse risco, o grau dessa possível lesão e a quantidade de pessoas expostas na hora do trabalho. Então, juntando tudo isso, a gente vai obter o número da avaliação do perigo. Então, usando essa fórmula, que é chamada de HNR, a gente tem, nessa situação, que a probabilidade de ocorrer um acidente ela é alta, é muito provável. Então, o índice que se usa nesse caso é 10. A frequência de exposição a esse risco, ele seria diariamente, está todo dia trabalhando nessa máquina. Então, ele vai para 2,5. O grau dessa lesão, ele seria 12, que é que causa enfermidade permanente ou crítica, podendo resultar até em morte, dependendo da situação que aconteceu o acidente. E o número de pessoas expostas à operação seria basicamente 2 pessoas, tá? Uma na frente da máquina, uma atrás. Então, olhando esse resultado do HRN, a gente tem que esse risco ele é 600. E, de acordo com a tabela, o risco ele é extremo, ele é muito alto. Então, essa atividade ela deve ser parada até a correção. E existem outros meios de a gente pegar fórmulas e cálculos usando a engenharia para fazer questão de ruído, avaliações quantitativas de produto químico. Então, tudo isso a gente usa a engenharia para se fazer. Então, você pega o ruído, você usa lá o log para chegar numa equação, para chegar num resultado, né, dessa equação. Aí você vai ter a média diária de ruído que esse funcionário está exposto. Tá? E com isso, você tira a média e pega o ruído ali que ele vai estar exposto durante todo o dia. É diferente de eu chegar, fazer uma medição ali pontual e falar que o ruído que ele está exposto durante todo o dia é aquele ali. Então, às vezes, você chega num cenário onde está funcionando 20 máquinas e você obtém um ruído lá de 90 decibéis, 95 decibéis. Só que essas 20 máquinas, elas estão funcionando ali por um acaso, não é a rotina diária da empresa. Então, a gente tem que fazer essa medição diário, pegar todo o dia de trabalho e ver qual a média que ele vai dar durante esse dia de trabalho para poder tomar alguma decisão. Então, aí, através disso, a gente vai criando os dashboards, que são planilhas que vão norteando a engenharia, a medicina do trabalho, em quais pontos a gente deve tomar cuidado, quais pontos a gente deve olhar
e quais pontos a gente deve ter um maior cuidado, uma maior atenção para que não ocorra acidente e para que não agrave a lesão no trabalhador, que não ocorra um problema de coluna, por exemplo, carregamento de peso. Então, aí tem que ser feita toda essa avaliação, colocado em planilhas, feito estudos. Existem várias ferramentas para a gente poder fazer esses estudos e todas elas vão te dar esse dashboard, esse parâmetro, uma ideia geral do que está acontecendo, para você poder atacar com precisão aonde vai ser corrigido, sem que a empresa sofra algum impacto muito grande e sem que o funcionário sofra um uso assim, absurdo de EPI. E, em muitos casos, não é necessário você utilizar o EPI, tomando algumas medidas, algumas ações, você consegue até eliminar o próprio EPI. Aí isso vai de uma conversa tanto da engenharia quanto da medicina, com a empresa, questão de custo, investimento que a empresa vai ter que fazer, quanto tempo ela vai levar para ter esse retorno. Então, tudo isso é analisado antes de tomar qualquer medida aí de engenharia dentro das empresas. Então, e esses dashboards também, eles são da norte para a segurança e para a medicina, para te agir, né, de forma incisiva e assertiva. Então, sempre trazendo melhoria para a empresa através de medidas que vão ser corretas. Ou sejam elas medidas administrativas, ou sejam elas medidas corretivas, ou até medidas preditivas. Você faz a prevenção ao invés de corrigir. Então, tem essas medidas que podem ser tomadas, onde a empresa vai optar por qual seria a melhor medida naquele momento ali para eles, né? E essas medidas que a gente pode implementar nas empresas, então, são várias elas, né? Então, tem as medidas de engenharia que a gente pode implementar, como, por exemplo, em máquinas, que são as parametrizadas de acordo com a NR12, tá? Com proteções adequadas. Essa máquina a gente já vê, ela já tem uma proteção da correia, ela não tem uma correia exposta. Na lateral ali a gente tem uma proteção que é um ambiente acústico, então é um ambiente ruidoso, onde foi feita essa acústica para não interferir nos outros setores da empresa. É uma solução que a empresa achou para que não prejudique a maioria dos funcionários da empresa. Para algumas medidas que são tomadas, não tem como abranger todos os funcionários da empresa. Você isola alguns funcionários que vão ficar numa situação de risco pior e protege a maioria dos funcionários da empresa, onde vai trazer uma maior produtividade, uma maior rentabilidade para a empresa, e com isso ela também vai acabar recuperando esse investimento com o não fornecimento do público, em casos de você conseguir deixar o nível de ruído, o nível do produto que você utiliza abaixo do limite de tolerância que é exigido pelas normas regulamentadoras. Tá? Então, no caso do ruído aí também, a gente pode estudar a parte de enclausuramento, ou a parte de atenuação também na própria máquina, como casos vividos por mim, que uma empresa tinha uma máquina, ela tinha uma porta, essa porta da máquina ficava aberta e dava ruído acima do limite de tolerância. Quando fechava a porta da máquina, dava abaixo. Então, foi uma medida bem simples, bem básica, que a empresa adotou, mantendo a porta da máquina fechada, e esse ruído diminuiu, deixando de ser prejudicial à saúde do trabalhador. Então, são algumas coisas que a gente tem que elaborar, desenvolver,
a fim de não onerar muito a empresa. Afinal, esse é o papel aí do engenheiro, né? Achar soluções baratas para a empresa, que sejam, lógico, eficazes e eficientes, e que esse investimento ele traga retorno a curto, a médio ou a longo prazo, os funcionários trabalhando mais contentes, mais alegres e com maior eficiência, sendo que as suas vidas elas estão sendo resguardadas pela empresa. Então, isso acaba servindo até de motivação para um melhor desempenho na função. O funcionário ele acaba trabalhando mais motivado dentro da empresa, ele trabalha com mais alegria, dando mais sangue pela empresa, vendo que a empresa também se preocupa com a saúde dele. Então, outras medidas que a gente pode tomar são treinamentos, realizando treinamentos para os funcionários, mostrando para ele qual é a importância dele seguir regras de segurança dentro da empresa e quais os benefícios que isso vai trazer para a vida dele. Então, a gente sempre procura passar muito isso para o funcionário, seja através de vídeos, alguns vídeos um pouquinho mais pesados, né? Até o Ricardo concorda no começo, que tem sangue, gente se enrolando em máquina, tudo por falta de atenção. Então, a gente acaba mostrando essas situações para os funcionários verem que qualquer desvio ali de atenção, conversa com o amigo do lado, saia mesmo em casa, a gente sempre orienta o funcionário chegar, tem algum problema em casa, está passando por algum problema na vida, chega na empresa, conversa, explica, tenta colocar em outra função que seja menos perigosa que a que você faz. Tudo isso tentando resguardar a vida do trabalhador, aplicando essas medidas aí, tanto de engenharia quanto de medicina. Então, basicamente, assim, era isso que eu queria passar aí para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também deixei meus contatos aí no site não, no chat. Pode entrar em contato comigo, a gente bate um papo melhor, conversa um pouquinho melhor. Aqui o tempo é até um pouquinho mais curto, né, do que a gente gostaria de falar. E queria deixar uma mensagem para vocês aí, né, que a prevenção ela deve ser palavra de ordem. Então, é essencial que as empresas atuem de forma preventiva e não reativa aos riscos ocupacionais do trabalho. Lembrando que a prevenção é sempre o melhor a se fazer, e com isso vai reduzir significativamente os acidentes, as doenças e os afastamentos dentro das empresas. Aqui estão alguns de nossos parceiros e clientes. E aqui estão os meus contatos também. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Dúvidas, pode deixar no chat, a gente responde. Ou até pode entrar em contato comigo se surgir dúvidas posteriormente. Legal, Paulo. Paulo, tem duas perguntas aqui. Primeiramente, parabéns pela palestra aí, sempre bom estar te ouvindo aí, o pessoal que conhece bastante, né, e toda empresa precisa efetivamente de uma segurança e prevenção no trabalho, né, então, parabéns aí por estar fazendo todo esse trabalho, né. Agora, uma dúvida aqui, quais são os parâmetros de decibéis que são permitidos para o trabalhador? De, no máximo, 85 decibéis, de 8 horas de trabalho diário. Isso é o limite máximo. Acima de 80, você já tem que entrar com um nível de ação. Então, você já tem que tomar alguma ação para o trabalhador, ou entrar com o protetor, ou entrar com alguma medida que reduza esse ruído para baixo de 80 decibéis. Mas o limite aceitável é 85. Tá. E até 85 é sem o protetor, né? Sem o protetor. Tá. Show de bola. E aí, você também mostrou também uma máquina enclausurada também, com um equipamento de acústica, né? Sim.
E aí, já uma coisa mais pessoal, né? Você conhece alguma empresa que faça esse tipo de trabalho? Que ele faça toda a moldagem de uma máquina que é acústica, né? Que diminua o acústico? Conheço uma empresa, depois eu te passo contato. Tá bom. Procura aqui. Oi? Eu tenho que procurar aqui, mas eu conheço sim, eu te passo contato. Não, beleza. Me passa porque, como a gente tem a parte da indústria lá também, a gente também tem todos os EPIs, né? Todos os materiais. Porém, você falando, eu achei que a gente pode fazer uma causa raiz, né? Fazer com que atingir direto na fonte e diminuir e assim tirar o EPI, né? Sim. Por isso que eu perguntei aqui, né? É legal. É sempre a melhor medida a se tomar. É sempre cortar o mal pela raiz, né? Então você vai direto na fonte do problema para eliminar ele. Legal. Bom, pessoal, estamos abertos aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer também, tá bom? Bom, e agora estamos vendo aqui, né? O que a gente está ouvindo em abundância e não estudamos já está atrasado. Paulo Bonini, excelente apresentação. Vamos passar agora alguns vídeos do CREA, né? E voltamos contigo no final para as apresentações finais aí. Legal? Tá bom. Bom, então vamos aprender um pouquinho mais sobre o CREA, como o CREA capacita, os desafios do profissional do futuro, passo a passo da atualização cadastral, Comitê Gestor da Mulher, Programa Mulher e comemoração dos 88 anos do CREA São Paulo. Vamos lá. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, meu nome é Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou aqui para apresentar o CREA Capacita, um programa, uma plataforma que tem como objetivo promover a capacitação profissional, por meio de cursos de pequena e média duração até pós-graduação e cursos mais complexos, por meio de parcerias com entidades de classe e instituições de ensino. Tudo isso dentro das demandas e das sugestões que vocês nos trouxerem. Então você, que é profissional, estudante e colaborador do CREA, espero que goste dessa entrega e conte com o CREA São Paulo. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro. Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes.
e que tem uma coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração a pós-graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA Jovem. Mantenha uma relação rápida e segura com o CREA São Paulo. Não deixe de atualizar seu cadastro. É muito fácil. Ao acessar sua conta no app ou no sistema CREANet, você receberá uma mensagem para atualizar o seu cadastro. Clique em OK. Verifique se o seu nome, número de celular e endereço estão corretos. A atualização cadastral faz parte do Programa de Conformidade do CREA São Paulo, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As suas informações estão seguras com a gente. Logo após, escolha a melhor maneira de receber as comunicações do CREA São Paulo. Você pode autorizar o envio por e-mail ou celular e se manter atualizado sobre todas as novidades do seu conselho. Assinale a opção que preferir em cada item e pronto! Ah, não esqueça de salvar! Você também pode alterar os dados a qualquer momento, clicando em Atualização Cadastral. Não deixe de atualizar seu cadastro e receba todas as informações do CREA São Paulo de forma rápida e segura. O relatório de desigualdade econômica e de gênero do Fórum Econômico Social mostra que levaremos mais de 135 anos para o mundo chegar à paridade de gênero. Você quer esperar todo esse tempo? Nós também não. Por isso, o CREA São Paulo integrou a iniciativa Programa Mulher do Confea, que pretende promover o empoderamento e o aumento da participação das mulheres profissionais das engenharias, agronomia e geociências dentro do sistema, nas entidades e em suas profissões. Para desenvolver ações com esses objetivos no estado de São Paulo, foi criado em 2021 o Comitê Gestor do Programa Mulher, que trabalha com 5 metas principais: aproximar as jovens profissionais do conselho e das entidades de classe, trazer novas profissionais para dentro do conselho e das entidades de classe, aumentar a representatividade de mulheres conselheiras e inspetoras, aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança do CREA São Paulo e das entidades de classe e contribuir para a equidade salarial. Tudo isso seguindo diretrizes internacionais, pois o CREA São Paulo é signatário da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo tem o objetivo número 5 como grande guia: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos com a gente? CREA São Paulo, construindo o futuro para todos. Há 88 anos, o Estado de São Paulo dava boas-vindas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uma das maiores e mais representativas entidades de classe do país, o CREA São Paulo acompanha e colabora com o crescimento do maior estado brasileiro, hoje com 46 milhões de habitantes. São engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos que trabalham para garantir as transformações urbanas necessárias para que São Paulo continue sendo um lugar de acolhimento e de oportunidades. Mas a história do CREA São Paulo vai muito além de prédios, estradas, fábricas e lavouras. É sobre gente. Trabalhamos por oferecer mais segurança, mais conforto, mais trabalho e para valorizar os nossos profissionais. O CREA, para mim,
é bem dizer a minha vida. Eu comecei a trabalhar no CREA com 14 anos de idade. Não foi o primeiro emprego, porque a minha família é bastante humilde. Desde criança eu tinha essa curiosidade, né? Queria desmontar, tirar a pilha, entender o que tinha por trás ali daquele circuito, por que o LED acendia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia estudar isso e exercer essa profissão. O CREA é o meu conselho, então é a minha casa. Eu sempre trabalhei na profissão e a gente sempre tem que provar que a gente é capaz. Então chegar aqui, para mim, é mais um desafio e mais uma prova de que a mulher é capaz. Né? Não a Lígia, mas a mulher, todas as mulheres são capazes. A palavra CREA hoje, para mim, ela remete à palavra proteção. Então, eu hoje tenho essa visão de que o CREA ele é necessário não só para a função legal, que é regular o exercício profissional das atividades ligadas à engenharia, agronomia, geociências, mas também hoje eu vejo como uma proteção para a sociedade. Eu ganhei um certificado de honra ao mérito, emitido pelo CREA São Paulo, e é o prêmio por eu ter me destacado como aluno que ficou em primeiro lugar da turma. E foi uma alegria ímpar, assim. Ao longo de 5 anos a gente se esforça muito, né? Para não desistir, para perseverar, embora haja dificuldades, né? Uma das dificuldades era justamente chegar na faculdade. Eu sou aluno bolsista também, então foi um grande desafio, mas que trouxe uma grande vitória aí. Acredito que eu encerrei com chaves de ouro. Foi uma grata surpresa no dia da cerimônia de colação do degrau, eu recebi de um representante do CREA o certificado de honra ao mérito. Eu fui admitido como auxiliar de serviço e com 6 meses eu passei para auxiliar de escritório. E passou mais algum tempinho assim, curto também, por volta de menos de 1 ano, aí, eu não sei precisar exatamente, passaram para escriturário. E eu comecei a gostar demais do CREA, e gosto do CREA até hoje, pelo amor de Deus, eu adoro essa palavra CREA, sabe? Olhar, né, para aquela carteirinha do CREA e saber que um dia eu ia ter essa carteirinha na minha carteira, para mim era um sonho. Eu nunca tinha me atido que quando eu ia numa festa, num show, precisava ali da engenharia em vários pontos e precisava que o CREA fiscalizasse as atividades de engenharia. Eu nunca olhei um desfile de carnaval da mesma maneira que eu olhei depois que eu entrei no CREA, que eu vi que precisaria, num desfile de carnaval, a presença de um profissional habilitado naqueles carros alegóricos que são verdadeiras obras de engenharia. São 350 mil profissionais e 95 mil empresas registradas no Conselho. Então, quando eu me vi presidente do CREA, né, é uma passagem que a gente tem por aqui, mas é uma responsabilidade muito grande e, para mim, como engenheira que sempre quis ser engenheira, é uma sensação de gratidão muito grande. O meu maior legado como engenheiro, eu pretendo que seja otimizações da sociedade em todos os âmbitos que eu possa atuar, desde cidades inteligentes, digitalizações, pessoas que não têm ainda energia elétrica no Brasil que possam ter energia elétrica, pessoas que não têm acesso à internet que possam ter, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. O legado que ele deixa para essa nova turma que vem, para esses novos profissionais que hoje estão nos bancos da universidade, é que ele pode contar com o CREA São Paulo para outras funções além dessas legalmente estabelecidas. Foi uma grande honra não só ter recebido o prêmio, mas finalmente ter concluído a graduação e eu não quero parar por aqui. Eu acho que o maior conselho que eu daria para alguém é não pare. Então, o CREA para mim, o que significa o CREA para mim? Significa minha vida. CREA São Paulo, 88 anos, ajudando pessoas a construir histórias. Paulo, voltando com você, meu querido. Então, para a gente encerrar hoje aqui essa excelente palestra, quais são as suas considerações finais para o pessoal aqui? O que você acha que o pessoal tem que começar a fazer? O que você tem aí para nos contar? Eu acho que assim, as empresas hoje elas já estão tomando ciência dessa parte de segurança do trabalho aí nas empresas, né? Da importância que é a segurança dentro da empresa, principalmente com a entrada aí do e-social. Então, as empresas elas estão mais preocupadas, estão correndo mais atrás, que infelizmente no Brasil ele só funciona assim, né? Quando começa a botar
as empresas começam a correr atrás. Mas eu vejo uma melhoria constante, as empresas mais preocupadas, querendo trazer uma qualidade de vida melhor para os funcionários, querendo que os funcionários participem mais, atuem mais nessa área de segurança, ajudando até a própria empresa, né, trazer problemas e a gente traz de soluções. Então, eu acredito que é uma área aí que vai crescer bastante nos próximos anos e, se Deus quiser, vai diminuir esse índice de acidente aí, que é astronômico hoje, principalmente aí na parte de construção civil. A nossa maior luta é a queda de acidente e de afastamento dentro das empresas. Sim, e eu acredito que tem até uma consultoria mútua, né, do próprio governo, porque ele fazendo, né, isso, ele para de pagar o INSS, né, que às vezes sai do bolso do contribuinte, né, também, né? Exatamente. É até por isso que o E-Social demorou um pouco para ser implantado, mas agora que ele foi implantado, não volta mais atrás. De bola. Esse é o Paulo Bonini, pessoal. Quem não conhece ainda está perdendo dinheiro. Bom, como o Ari falou, essa palestra está gravada, sempre à disposição aí no nosso canal do YouTube. E onde você deve encontrar essas informações e muito mais sobre o cotidiano da SEAG, o que as pessoas andam fazendo, onde tem mais palestras e aí, seguindo a gente no Instagram, tem todas as informações lá. Nosso Instagram é a SEAG_Hub, então lá vão ter todas as informações e para o próximo palestrante já vamos ter novidades. Então, muito obrigado, pessoal, no dia de hoje. Excelente noite para vocês e vamos fazer negócio. Bora lá. Parabéns, viu, Paulo? Eu que agradeço aí o convite de vocês. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.